Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração e no seu lar. Nós estamos encerrando mais uma semana sob a direção do Senhor e eu agradeço a sua participação e peço, se você puder e Deus nos permitir, na próxima semana estaremos juntos novamente, certo? Vamos então à palavra desta manhã. O artesão é o tema da mensagem. Achei interessante falar sobre este ponto, porque nenhum artesão se assemelha ao poder de Deus e à obra que ele faz. Vamos observar a obra-prima do Senhor. Não é o sol, não é a lua, não são as estrelas, não é a terra, não é nada que nós vemos com os nossos olhos sem atentarmos para nós mesmos, porque a obra-prima do Senhor somos nós. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, nos capacitou de inteligência e nos deu a oportunidade de conhecê-lo e desfrutar do seu amor. E ainda, acima de tudo, abriu a oportunidade para que vivamos a eternidade junto com ele. Então vamos observar o que diz a palavra, querido. No capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 7, temos essa escritura. Então formou o Senhor Deus da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui a formação do homem debaixo da autoridade e do poder de Deus. Quando ele formou o homem, ele formou com pó da terra, moldou conforme a sua vontade. Tudo que somos, somos do Senhor. Porém, o homem se rebelou contra Deus. Mas antes da rebeldia, vamos ver aqui no capítulo 2, o verso 21 e 22, onde temos essa escritura. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou a carne, o seu lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Se você observar esta revelação e ajuntar a outros textos na Bíblia, lá no livro de Malaquias, o Senhor está dizendo que ele fez um só ser, o homem. Porque a mulher foi tirada do homem e foi construída dentro da própria formação do homem para ser a companheira, sua disjutora. E é por isso que quando Deus apresentou a mulher ao homem, este fez esta revelação: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Está observando, querido? É maravilhoso você observar o trabalho do Senhor. Porém, conforme eu disse, o homem, ao se rebelar contra Deus, teve a infelicidade de tornar-se um vaso quebrado. E Deus, para exemplificar o seu amor, a sua misericórdia, no livro de Jeremias, capítulo 18, ele pede ao profeta Jeremias para descer até a casa de um oleiro, para mostrar a Jeremias espiritualmente a obra que ele fez no início. Então ele diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia era de barro e ele se estragou, tornou a fazer outro vaso com o mesmo barro que havia se estragado. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. E o Senhor lhe diz, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como Jeremias estava direcionando a palavra à nação de Israel, ele faz referência a isso. Mas essa mesma palavra se aplica a mim e a você. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então o Senhor pode reconstruir o homem que caiu em pecado, se sujou, quebrou e não tem utilidade para ele. Então ele pode reconstituí-lo e fazer com que este homem volte a ser um vaso de honra, assim como ele criou a sua imagem e semelhança, em santidade
em amor, em perseverança e em bondade. Está vendo? É o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Você só precisa crer e dispor a obedecer a sua palavra. Então, o que aconteceu com o ser humano? Ele andou com Deus e foi feliz por um tempo lá no Jardim do Éden. Quando ele caiu, ou seja, desobedeceu ao Senhor, Deus o entregou à sua própria desobediência. E junto com essa desobediência veio a maldição dela, que é o pecado. O pecado, portanto, penetrou o coração do homem e trouxe a morte. A morte é o maior mal que nos atinge. Nos causa dor, desespero, luto, agonia e sofrimento enquanto vivemos. Não é verdade? Mas para compensar toda esta malícia que nós próprios criamos, o Senhor, em seu infinito amor, em sua bondade grandiosa, ele usou de misericórdia e nos enviou Jesus. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós que estávamos desgarrados do Senhor pelas nossas próprias desobediências, fomos atraídos novamente pelo amor de Deus revelado em Cristo a viver a nossa comunhão e intimidade com Ele. Esta visão extraordinária que nós temos na palavra do Senhor nos mostra então o quê? Observe bem, em Ezequiel capítulo 36, verso 26, nós temos esta escritura registrada. Observe bem, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É isso que Deus faz. Ele pega aquele vaso que ele fez lá no início para ser vaso de honra, mas que se tornou impuro, sujo pelos pecados e pela malícia do mundo. Deus pega esse vaso, transforma ele, dá um novo coração, uma nova vontade, uma nova força de vida, e ele próprio diz com a sua palavra: purifica este vaso para ser honroso aos seus olhos. E ainda em João 3,3, Jesus passou isso de uma forma bem direta a Nicodemos, um doutor da lei. É necessário o homem nascer de novo, ou ser refeito pelo poder de Deus. E em 1 Coríntios 5,17, nós temos esta escritura registrada: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fez tudo novo. É assim o nosso Deus. Ele quer te transformar, quer fazer de você um vaso de honra, mas você precisa crer nele, sujeitar a sua vontade, porque é quando nós sujeitamos que ele nos molda novamente. O vaso está quebrado, está sujo, está fora de uso para Deus, está sendo usado para o mundo, mas ele vai te purificar, adorná-lo e torná-lo um vaso de honra para a glória dele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por todo o teu amor, por toda a tua bondade, por ser o artesão dos artesãos e nos produzir, ó Deus, e reproduzir a nossa imagem e semelhança do Senhor. E eu te louvo por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.